Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinadas, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Deus amado, Pai eterno, Criador do céu e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nesta noite, de joelhos
prostrados no chão e com os nossos rostos inclinados ao chão, demonstrando a nossa submissão, a nossa sujeição ao Senhor, a nossa humildade diante do Senhor. Todos nós que compomos esse grandioso canal de oração, esse canal de adoração, onde a cada noite, Senhor, nos unimos em oração, num só pensamento de adorar e glorificar e bendizer o santo nome do Senhor, o santo nome do Senhor Jesus e o santo nome do Senhor, o Espírito Santo. E nós queremos, Senhor, nesta noite, todos nós juntos, Senhor Deus, agradecermos por tudo que o Senhor nos abençoou durante todo esse dia. Agradecer pela palavra lida neste momento, porque a palavra, Senhor, nos fortalece. O salmista Davi vai dizer na palavra do Senhor, no livro santo, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Isso está no Salmo 119, e ele vai dizer também no mesmo Salmo: Senhor, guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. É verdade, Senhor, a palavra do Senhor é preciosa, a palavra do Senhor é lâmpada, ela é alimento para as nossas almas, é ela que nos faz permanecermos de pé, para que não caiamos, Senhor. O apóstolo Paulo, do seu escrito, vai nos dizer: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E é assim, Senhor, que nós queremos prosseguir na nossa caminhada, não queremos tombar na caminhada, como aconteceu com o povo judeu na travessia da escravidão do Egito para a terra da promessa, a terra de Canaã, a terra além do rio Jordão. E o povo tropeçou, o povo caiu, Senhor, o povo pecou contra o Senhor, e daquela multidão de mais de 2 milhões de pessoas que saíram da escravidão do Egito, Senhor, apenas 2 homens chegaram à terra da promessa, daqueles que saíram da escravidão do Egito. Só Josué, só Calebe chegaram até a terra prometida. Todos os outros tombaram, Senhor Deus, na travessia, porque desobedeceram ao Senhor. É verdade, Senhor, a nossa desobediência é que nos faz perder a bênção da salvação, é a nossa desobediência ao santo livro do Senhor, a santa lei do Senhor é que nos afasta da salvação, é que nos faz tombar no caminho, é que nos faz pecar contra o Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o pecado cria separação entre nós e o Senhor. Por isso, Senhor, nesta noite nós queremos, Senhor Deus, por bondade e misericórdia do Senhor, pedirmos pelo perdão de todos os nossos pecados. Todos nós que compomos esse grandioso canal de oração, Senhor, nós pedimos nesse momento perdão, Senhor, por todos os nossos pecados praticados durante toda a nossa vida, e de um modo particular aqueles praticados no dia de hoje. É verdade, Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados e queremos confessá-los nesse momento ao Senhor, dizer da nossa profunda tristeza e arrependimento de termos praticado, Senhor Deus, e nós queremos assumir nesta noite um compromisso com o Senhor de abandonar os pecados e não voltar mais atrás. O Senhor já diz no seu escrito, no seu livro santo, que o Senhor não se agrada daqueles que têm posto a mão no arado. A palavra diz claramente: aquele que tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Nós não podemos retroceder, Senhor Deus, da nossa decisão, e essa decisão que ela seja eterna e permanente, Senhor. E nós queremos nesse momento, Senhor Deus, pedir ao Senhor perdão, pedir que o Senhor cancele a nossa dívida que havia sobre as nossas cabeças, a sentença de morte, porque o apóstolo Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, e nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, segundo Paulo, Senhor Deus, e nós nos arrependemos nesse momento, nós confessamos os nossos pecados nesse momento. O evangelista João vai dizer na sua primeira carta: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É verdade, Senhor, por isso nesse momento nós buscamos a presença santa e gloriosa do Senhor para confessar, Senhor, confessar os nossos pecados, Senhor Deus. Nós pedimos pela nação brasileira, nesse período
período que passou recentemente do carnaval, o quanto a nação brasileira aborreceu e ofendeu a santidade do Senhor, cultuando a Satanás, Senhor Deus, os desfiles, as escolas de samba, as pessoas nuas, Senhor Deus, as pessoas adorando ao diabo, adorando a Satanás, um ser desprezível, Senhor Deus, que traiu o Senhor, que se afastou da presença do Senhor e quis ser maior do que o Senhor. É esse ser desprezível, nojento, Senhor, que o povo está adorando. Da mesma forma quando aconteceu na travessia do Egito para a terra da promessa, quando Moisés, o servo do Senhor, foi até o monte Sinai receber as tábuas da lei. Foi só Moisés demorar um pouco a voltar do monte Sinai, que o povo lá embaixo derreteu o ouro e criou um bezerro de ouro para adorar. É verdade, Senhor, o povo continua fazendo bezerro de ouro, o povo continua criando imagens para adorar, Senhor Deus, e nós sabemos que tudo isso aborrece e ofende a santidade do Senhor. Por isso pedimos perdão, Senhor, nós os crentes, nós os salvos pelo Senhor, nós pedimos perdão em nome da nossa pátria, que a mão do Senhor não pese sobre a nossa nação diante de tão grande agravo, Senhor Deus, a santidade do Senhor, diante de tão grave blasfêmia diante do Senhor. Que o Senhor perdoe a pátria brasileira, que o Senhor perdoe aos brasileiros, Senhor Deus, da mesma forma que o Senhor Jesus naquela cruz disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É verdade, Senhor, eles não sabem o que fazem. Por isso também, a semelhança do Senhor Jesus, nós pedimos perdão por esse povo que não tem conhecimento da palavra, Senhor Deus. É verdade, Senhor, é verdade. O profeta Oséias vai dizer no capítulo 4, versículo 6, o Senhor falando pela boca do profeta Oséias, quando o Senhor vai dizer: o meu povo está se perdendo porque lhe falta o conhecimento. É verdade, Senhor, o povo não tem conhecimento da palavra, o povo não procura o conhecimento da palavra, procura aprender de tudo, menos da palavra do Senhor. O Senhor Jesus vai nos advertir quando ele disse: errais, pecais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. É verdade, Senhor, nós só somos salvos, Senhor Deus, pela palavra. Nós só podemos estar de pé e não cairmos pela palavra, porque ela é lâmpada, segundo o salmista, o grande rei Davi. O homem segundo o coração do Senhor vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. E ele também vai dizer no mesmo Salmo 119, ele vai dizer: guardei no meu coração a tua palavra, Senhor, para não pecar contra ti. E aí, essa palavra maravilhosa nos mostra claramente, Senhor, a importância da palavra, a importância de conhecer a palavra, o livro santo, a escritura sagrada, a bússola. Ele também vai dizer: bússola é bússola para os nossos pés, para o nosso caminho, é a palavra do Senhor. Por isso, Senhor, nesta noite, que o Senhor, o Espírito Santo, toque nessas mentes que estão participando da corrente de oração, que busquem a palavra do Senhor, que busquem a Escritura Santa, porque é ela que faz nós acharmos o caminho do Senhor. É por ela que nós aprendemos que Jesus morreu naquela cruz para nos salvar, e só o que ele fez naquela cruz é que foi possível nós termos a condição e a possibilidade de sermos salvos. Só pelo sangue de Jesus. A palavra do Senhor vai nos ensinar que nenhum outro nome debaixo do céu, nem sobre a terra, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós queremos agradecer, Senhor Deus, por este riquíssimo conhecimento que o Senhor nos concede da palavra do Senhor. E que esta palavra que está sendo proclamada nesta noite possa alcançar muitas almas, Senhor Deus, nessa noite, para arrependimento, para confissão de pecados, para abandono de pecados e para salvação, Senhor Deus. Nós pedimos, Senhor, nesta noite, por salvação, que muitas almas, que milhares de almas alcancem a salvação através do Senhor Jesus naquela cruz, morto, mas ressuscitado ao terceiro dia,
e naquela cruz ele verteu, ele derramou o seu precioso sangue, e só o seu precioso sangue é que nos faz alcançar a salvação. Mas é preciso que creiamos, é preciso que entendamos, é preciso que nós entreguemos os nossos corações ao Senhor Jesus Cristo para sermos salvos, Senhor Deus. Ó Deus amado, que maravilha, é um motivo de grande regozijo, de grande alegria. Somos bem-aventurados, mais do que felizes, por conhecermos esta verdade, por conhecermos essa palavra que foi revelada por nós e veio do coração do Senhor, porque só pela palavra, Senhor Deus, pela palavra é que somos salvos. O próprio Paulo vai dizer, o grande Paulo vai dizer, a fé veio pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. E é verdade, Senhor, e foi por essa palavra proclamada para nós que nós nos arrependemos e nos voltamos para o Senhor Jesus, para obtermos a salvação através do que o Senhor Jesus fez naquela cruz. E que essa salvação, que o Senhor possa, por bondade e misericórdia do Senhor, pelo poder do Senhor, o Espírito Santo, que essa salvação chegue a todos nessa noite que compõe esse grandioso canal de oração. Mas também pedimos que essa salvação, esse sopro do Senhor, o Espírito Santo, chegue aos corações de toda a nossa parentela, todas as nossas famílias que estamos aqui representando nesse canal de oração. Que o Senhor possa alcançá-los, que o Senhor possa salvar muitos deles e todos eles, Senhor Deus, para que os seus nomes sejam escritos no livro da vida, no livro da salvação, no livro do Cordeiro, o livro dos salvos, para que naquele grandioso dia os anjos do Senhor nos chame para comparecermos para aquela grandiosa reunião nos ares acima das nuvens, quando o Senhor Jesus, pela palavra santa do Senhor, vai descer dos céus e vai ficar nos aguardando acima das nuvens para nos levar para aquele grandioso banquete. O maior banquete de toda a história da humanidade se passará, Senhor, naqueles 7 anos no céu. As bodas do Cordeiro, as bodas do Filho amado do Senhor, aonde o Senhor irá comandar aquele grandioso banquete, onde o Senhor Jesus é o noivo, e nós que compomos a igreja santa do Senhor somos a noiva. Ele é o noivo e nós a noiva, Senhor Deus. Que maravilha esse entendimento e essa compreensão dessas maravilhas, Senhor Deus. É grandiosa essa ciência, mas o Senhor nos proporciona o entendimento dela. Ó Deus amado, nos guarda durante toda essa noite, nos proteja das ações dos malignos, daqueles movidos por espíritos imundos. Que o Senhor possa dar ordem aos seus anjos nessa noite, que nos guarde durante todo o decorrer dessa noite e madrugada. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos dê o livramento, Senhor. E nós queremos nesse momento, continuando adorando o santo nome do Senhor, nós queremos dizer numa só voz, num só pensamento, numa só intenção: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor Espírito Santo. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor Jesus.